Eu lendo tem um livro que eu leio bastante, é um livro que eu li há muito tempo atrás, Evangelismo por Fogo, pastor Reinhard Bonnke. E ele conta no livro, gente, um evangelista ganhou mais de 100 milhões de almas. Quantos, pastor? 100 milhões. 100 milhões. Só algumas cruzadas que ele fazia na Nigéria, em Lagos, ele fez uma cruzada em Lagos, na Nigéria, tinha 1.800.000 pessoas, mais de 700 mil convertidos naquele dia. A vida inteira servindo a Jesus, andou na África, em todos os países, não tem um país da África que ele não andou, fazendo cruzada. E essa cruzada era o seguinte, ele ia com equipe de não sei quantos médicos, um monte de médico, ele ia com remédio, ele ia com comida, ele ia com um monte de gente, uma equipe enorme de obreiros, batedores, gente que ia orar, gente de intercessão, chamado, aqueles que expulsavam demônios, autoridade, câncer, gente paralítica andava, cego, coxo, mudo, gente, milagre um atrás do outro, sinais. E aí no livro dele conta que ele foi num lugar lá no Sudão do Norte, é um país da África. E naquela cidade era a cidade mais pobre que ele pisou. Mais pobre, não tinha comida, o povo morria de fome, as crianças morriam de fome. Eles comiam, é interessante, quando eu estive lá em Moçambique, quando você estiver em Moçambique, ninguém quer ir, né? Mas quando você for lá em Moçambique, quando eu estive lá em Moçambique, nós fomos numa vila, e naquela vila é o seguinte, a dieta deles ali, porque a comida estava acabando, as sementes estavam acabando, e eles comiam um dia sim e 2 dias não, uma refeição só. Então eles comiam 3 horas da tarde num dia, aí ficava 2 dias sem comer, depois no 3º dia comia de novo. Nesse lugar, as mulheres faziam bolacha de barro com água, assava e dava para as crianças comer. Porque a terra tem nutrientes, sabia disso ou não? Tem nutriente, tem sais minerais. E era para encher a barriga, pelo menos, e aquelas lombrigonas, aquelas crianças com a barrigona compridona, grandona, magro e só barriga. Muitas morriam de fome. E é essa condição, e quando ele disse, gente, se ele falou que lá era muito pobre, ele diz assim, no livro ele conta assim, que a Eritreia, já ouviu falar da Eritreia? Etiópia, são países pobres, mas aquela região era mais pobre que ele conheceu. Não tinha nem mato, nem folha para comer, não tinha nem passarinho, cachorro, não tinha nada, animal nenhum para matar, para comer, nada. Um lugar pobre. E ele diz assim, Deus, lugar pobre é esse? Por que esse povo é tão pobre, Senhor? Muda a realidade desse povo, muda a história desse povo. E orou. E aí Deus falou para ele assim, então tudo bem, você quer mudar? Eu vou mudar a história desse povo. Ano que vem você volta aqui, monta a cruzada. Só que é o seguinte, você não vai trazer ninguém com você. Você não vai trazer um médico, nem um enfermeiro, nem para medir pressão, nem para fazer nada. Você não vai trazer uma cesta básica, você não vai trazer um caroço de arroz, você não vai trazer um remédio sequer, nem uma ampolinha, nada, nem um anador, nem uma aspirina, nada. Como chama? Cibalena, antigamente falava cibalena, nem uma cibalena. Você não vai trazer nada. Pelo contrário, ao invés de trazer, você vai pedir. Você vai pedir para o povo. Pedir o que eles têm. E ele ficou com o coração apertado, falou, para o lugar mais pobre que eu já vi. E ao invés de dar, eu tenho que pedir. Deus, que estratégia é essa? Deus disse, faz o que eu estou mandando. É igual a viúva pobre. Lembra do Eliseu e a viúva pobre? Mesma coisinha. E aí no ano seguinte ele foi fazer a cruzada. E quando ele fez a cruzada, não levou nada, não levou ninguém, não levou nada. Cultuou, adorou, milagres, aquele monte de coisa, mas não deu nada para o povo. E pelo contrário, pediu. E aí o pessoal, no livro conta que eles traziam um punhadinho de amendoim, uma rama de mandioca, uma espiga de milho. O que eles tinham, gente? Um ovo de galinha. É o que eles tinham, só eles tinham isso. E trouxeram tudo que eles tinham, que eles podiam dar. E ele pegou tudo aquilo e Deus falou para ele assim, e você não semeia nada aqui. Você vai na outra vila, no outro lugar que você for fazer cruzada, daí você semeia lá. Não devolve nada para eles. Semeia lá. Gente, parece injusto, não parece? Parece ou não? Quem acha que é injusto isso aqui? Você não tem coragem de levantar a mão, porque você sabe que não é. Parece injusto, gente. Mas sabe o que Deus fez? Ele pegou aquilo lá, obedeceu. Aí no ano seguinte, quando ele foi voltar para lá, parou por quê? Você está tão prestado, ele está tão assim prestando atenção na mensagem que ele parou de tocar. Toca o tange que eu profetizo. Se o tangedor não tangeira, a gente não profetiza. Então, tange que eu vou profetizar, igual Eliseu.
A sua filha está profetizando lá. Aí o que aconteceu no seguinte, ele manda os batedores. Quem eram os batedores? Aqueles que iam à frente para preparar o caminho para fazer a cruzada. Eles foram, chegaram no lugar, eles mandaram um telegrama para ele. Isso foi na década de 80, 90. Mandou um telegrama para ele dizendo assim: pastor, aconteceu alguma coisa aqui, pastor. Ele falou: o que aconteceu? Vem e vede com os seus olhos. E quando chegou no tempo de ir, ele foi. Quando ele chegou na cidade, ele não reconheceu a cidade. Porque quando ele chegou, a primeira coisa que ele viu foi uma rodoviária grande. Ele viu um pequeno aeroporto, hospital, escola, prédios, casas, supermercados. Em um ano, Deus mudou a história daquela cidade. Sabe por quê? Porque foi descoberto naquela terra diamante, ouro, rubi, pedra preciosa que estava lá embaixo, escondida. Mas Deus fez aparecer aquilo. E com isso começou a vir os mineradores, começou a vir aqueles que iam trabalhar nas minerações para poder. E aí com isso, vem minerador, então tem que ter hotel, tem que ter casa para morar. E se vem com criança, tem que ter escola. E se vem com escola, com homem, mulher, vai ter que ter hospital. E aí começou. Hoje, aquela cidade é a cidade mais rica do Sudão. Deus pegou do nada e transformou uma cidade como essa. Mas você consegue entender o princípio ou não? Você consegue entender o princípio ou não? Às vezes a gente fica igual aquela viúva pobre, segurando aquele punhado aquele punhado de farinha, aquela botijinha, aquele pouquinho de azeite e morrendo com isso. Ao invés de colocar na mão do Senhor, ao invés de apresentar, ao invés de viver por fé, em obediência, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele está falando.